Então, então tu já é retirado aí da história, ou seja, é escanteado, né, por parte de Yoshua, né, que recebe o nome abreviado de Assum. Mas todos recebem nomes abreviados aqui nessa história, todos os Koanim. Né? Então ele vai e pega essa coroa aí da Keoná, né? E já querendo dominar. Né? Não queria somente a Keoná, queria administrar o povo, tá à frente do povo. Shimon, como viu como é que as coisas funcionavam, ele vai e diz, não, no momento, ele vai, já morre, né, Antíoco III, né, já estava morto, então ele vai a Antíoco IV, que é o filho dele, né, e diz, olha, você me dê aí a coroa, né, você me dê a Keuná, e a gente vai e se acerta aqui. O que passa é que Shimon, há uma dúvida se ele realmente teria direito a Keuná ou não. Ou seja, ele era Cohen. A pergunta era se ele era Cohen da linha de Aaron a Cohen para receber a Keuná Gdulá, ou seja, para ser Cohen Gadol. Essa é a pergunta do momento. E isso, há uma discussão sobre isso, se ele realmente seria digno ou não, se teria essa linhagem sacerdotal suficiente para isso ou não. O que interessa é que ele deu esses 300 talentos e mais 80 talentos de moeda estrangeira e comprou, né, o sacerdócio, né, ainda que tivesse a sua linhagem duvidosa. Né? Porque até o momento, quem poderia ser sumo sacerdote? A linha de Sadoc. Né? Porque quem foi de Sadoc foi o sumo sacerdote do período de David Ameller. Né? Então, toda a linha sacerdotal tinha que ser vinda da linha de Sadoc. As demais linhas não eram aceitas para ser Cohen Gadol. E das linhas de Sadoc haviam 24 mishmerotos, 24 famílias que poderiam ser sumo sacerdote segundo a linha de Sadoc. Então, o que a gente viu até agora? Uma disputa de poder, dinheiro e pelo tempo. Né? Quem tivesse com um templo tinha o domínio do povo. Né? Nesse período, nessa associação entre Shimon, né, e Antíoco IV, como já havia perdido a guerra no norte, né, contra os romanos, suas tropas estavam voltando ainda do Egito, né, e essas tropas, quando passavam por Israel, que tinham problemas, criavam problemas. Porque os seus generais eles tinham poder de decreto, faziam seus decretos. Antíoco também queria forçar o povo a se helenizar. E por que ele queria helenizar o povo? Porque ele tinha o interesse de helenizar. Porque os governos, o Império Romano começava a crescer, começava a se expandir, e Antíoco IV, né, e depois dele, o quinto, ele começa a temer que esse governo começa a chegar na região de Israel, né, no Oriente Médio, porque já estava chegando pelo norte, né, já começava a dominar o norte da África também. Então, a partir do momento que chegasse na terra de Israel, ele necessitava de mais soldados que se filiassem, né, que se engajassem à guerra de livre e espontânea vontade. Né? Então, qual é a melhor forma de ter esse tipo de soldado? Se você heleniza essas pessoas, fazem com que elas se sintam parte do povo helênico, né, do povo grego, e defendam por ideal e não por vassalagem. Porque o problema da vassalagem é que quando vem um reino diferente que conquista para o vassalo, está tudo bem. Eu servi a ele, eu sirvo a você. Né? E Israel, até o período medieval, sempre esteve em serviços de vassalagem. Então, nos historiadores reclamam, ou seja, não é reclamar, na verdade, eles trazem essa questão da infidelidade judaica com os reinos medievais, porque quando chegavam os árabes, os judeus estavam ao lado dos árabes. Quando vinham os católicos expulsar os árabes, os judeus estavam do lado dos católicos.
né? Então, ou seja, os judeus estavam do lado daquele que tinha a possibilidade de ganhar. E não era por uma questão de infidelidade. É porque a terra não era deles, eles não eram nada aí, né? Então, que eles tinham um acordo de vassalagem. Eu não sou cidadão, eu não sou nada aqui, né? Quem ganhar, eu vou estar na mesma situação, eu vou defender e financiar quem tem vantagem no assunto, porque assim eu protejo a comunidade e ninguém é exterminado, né? Porque a partir do momento que ele apoiasse quem não tivesse possibilidade de vencer, o vencedor dizia, você o apoiou, agora eu te mato. Então, eu destruiria toda uma comunidade. Então, o Antíoco IV entende isso, ele quer impor o helenismo, né? Ele quer impor que as pessoas comecem a gostar dessa vida helênica, que era atrativa, né? Uma qualidade de vida que o povo não tinha na época, né? E com o apoio do templo, né? Porque a única coisa que separava o povo das práticas helênicas era a prática religiosa. Então, se você contamina o templo, né? O templo passa a praticar assim, né? O povo vai e pratica da mesma forma que era o que acontecia nos períodos antes da Galut, né? Antes do exílio. Né? Então, quais foram as medidas? Medidas antirreligiosas, como proibição do Brit Milá, proibição da guarda do Shabat, proibição do estudo da Torá, proibição da celebração de festas e da lua nova. As virgens, antes das núpcias, aí já eram outras leis que era para realmente diminuir e desfalecer o povo, né, de qualquer ação contra os romanos. As suas noivas, antes de que se tivessem contato com seus esposos, né, das suas bodas, elas deveriam se desposar com seus generais da região. Né? Então, eles tinham essa prática. E atos de maldade também, né, era a imposição da idolatria e obrigação de violação das leis. Ou seja, não é somente o que o decreto tinha determinado, mas outras leis, como é o caso de comer porco, é uma das mais comuns, né? Obrigava o povo a comer porco, né? E assim o camarada já abria a mão de tudo, já comeu porco, então o que eu vou fazer agora não tinha mais sentido. Aí vem a história, surgem os personagens principais da história, que são os macabeus. Quem eram os macabeus? É na família Yehoiriv. Yehoiriv é na família de Coarim, da linha de Sadoc. Né? Ela é mencionada em Sefer Shmuel, não. Se for Primeira Reis. Ela é mencionada como a primeira da Mishmeret, né? A primeira da divisão, como é que eu digo, Mishmeret, dos turnos de Coanim. É como se fosse a primeira. Os historiadores sempre questionam, né? Como também questionam isso, dizem, não, talvez se a primeira foi uma alteração que fizeram os Hashmoneus, os Macabeus, depois que tomaram o reino. Pode ser que sim, pode ser que não. De fato, eles eram Koanim, ele era da linha de Sadoc e eram da família Yehoiriv. Eles eram líderes do povo, né? E respeitados. Matitiá, o filho de Yohanan Cohen Gadol, não é o mesmo Yohanan que estava como Cohen quando chegou Antíoco III. Não se sabe bem qual o Yohanan ele é filho. E esse é o filho de Yohanan, que é filho de Shimon, que não tem nada a ver com o Shimon que a gente falou até agora. Né? O que acontece é que quando as tropas de Antíoco III e IV chegam a Jerusalém e começam a criar os problemas em Jerusalém, começam a helenizar Jerusalém e a obrigar o povo a praticar idolatria, a deixar os costumes dos seus antepassados e tudo isso, a família de Matitial, quando viu que o templo estava metido nisso, ele toma a mesma postura que mais adiante, ou melhor, nesse mesmo período, assim, os assênios também tomam. Os assênios, quando eles veem que o templo está impurificado e que os Koanim todos estão entregues às orgias e aos maus costumes dos gregos, o que faz os assênios, que era uma seita de Koanim? Eles vão para o Mar Morto. Eles descem de Jerusalém, a região ribeirinha do Rio Jordão, entre o Mar Morto, e lá fizeram sua colônia. Né? Viveram por lá. Se isolaram. A família de Matitial tomou o mesmo procedimento
né, fez a mesma coisa, só que não foi para lá, senão que veio para a cidade ou para a região de Modi'in, que está próximo a Jerusalém, mas um tanto longe. Mas, pelo fato de eles serem líderes do povo, isso é uma família importante, os generais, e especificamente o imperador, manda emissários a Modi'in para convencer a família de Matitial, a família Eoriv, para fazer idolatria. Porque se eles fizessem idolatria, eles estavam seguros que todo o povo ia fazer idolatria também. Então chegam aí os emissários, né? Chega, traz um porco, traz uma imagem dos deuses gregos e diz, não, venha cá, você faz aqui um sacrifício. E vamos te pagar com ouro, prata, tudo que você quiser, você vai ser uma pessoa importante no reino. Matitial, duas coisas ele sabia. Uma, sabia que eles mentiam, né? Que essa coisa de dar ouro e prata, um governo que já estava com dívidas não ia estar desperdiçando dinheiro, sabia que eles iam ser mortos em algum momento, e a intenção era somente que o povo se engajasse nos interesses gregos, né? Do interesses do império, e outra coisa é que ele não estava disposto tampouco a deixar as leis da Torá, né? E ele negou e não fez. O que acontece é que aí de imediato um judeu aí da vila, né, da vila de Modi'in, foi e se prontificou a fazer o sacrifício. Matitial, o que ele faz? Se enche de ira, vai e mata esse judeu que quis fazer o sacrifício. E aí começa a ele a manipular, ou melhor dizer, a maquinar uma revolução contra os gregos. Ele junta com a sua família e junta com todos aqueles que forem seus colegas de interesses, né? E começam a liderar uma rebelião contra o Império de Macedônia. O que deu início à Revolução? Qual foi o estopim da Revolução? Não sabemos. São muitos relatos, tem cerca de 10 acontecimentos, né, que são relatados como possíveis estopins de que levou à rebelião, que iniciou a rebelião, mas a gente pode citar aqui alguns. Um é o que a gente acabou de citar, que é a revolta de Matitial, que está no Sefer Macabim 1, capítulo 2. Ele assassina um judeu que se atreveu a sacrificar para Avodazará. Então, os outros viram isso e disseram, opa, aqui vai começar a história, né? Temos que levar em conta que estamos falando de um povo que tem quase 500 anos de serviços de vassalagem. O povo não tinha nenhum interesse, nenhum pensamento e nenhuma vontade de se rebelar. Isso nem passava na cabeça do povo. O povo que era recentemente escravo, né, há 200 anos atrás, era escravo, e chega agora se rebelar, não, o povo não estava interessado nisso, né? Mas ao ver que os Kohanim, que era ou seja, dentro do povo, né, você tem os corajosos que já são poucos, e desses corajosos serem os Kohanim, que já é a minoria do povo, então começaram a dizer, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, a ação de Matitial, sim, parece ser uma ação que motiva o povo, né, a se rebelar. E temos também a história das mulheres heroínas, né, de toda desse conto dos Hashmonaim. Temos a história de Yehudit, né? Yehudit era uma viúva muito bonita e ela se dispõe a chegar o mais próximo possível do general Holofernes e matá-lo, né? Ela primeiro começa a convencer os seus soldados, dizendo-se adepta ao helenismo, então ela começava a seduzir os soldados deixavam ela ter acesso ao pátio, ou seja, a região onde estava, como é que se diz isso? Ao acampamento, né? Onde estava o general Holofernes, e ela vai e consegue ter uma audiência com Holofernes. Ela é muito bonita, Holofernes se encanta por ela, né? E marca um dia para que aqueles dois tivessem seu momento íntimo. Ela prepara uma comida de leite, né? Nessa comida de leite que produz
com uma certa receita que fizesse com que ele se sentisse mal, encheu a cara de Holofernes. Depois que ele estava bêbado e sentindo mal com diarreia, né? Ou seja, estava totalmente entregue, não tinha muito o que fazer, né? Ao dormir, Yehudi corta a cabeça de Holofernes. E isso deixa os soldados de Holofernes espantados, ou seja, o que aconteceu aqui? Fomos atacados e não sabemos de onde. Né? Ninguém sabia onde veio o ataque, mas derrubaram o general. E quando se derruba a cabeça, né, os soldados ficam perdidos sem saber que comando tomar. Né? Uma outra ação foi de Hannah, filha de Matitial, que ela estava em suas núpcias, né, sua boda, no seu casamento, e ele deveria ser entregue ao general, né, para ser desposada, como era ela virgem, ser desposada pelo general. O que faz Hannah? Hannah sai da roupa, tira suas roupas e começa a passear completamente nua entre o povo, entre os convidados. Os irmãos dela, né, os filhos de Matitial, sacam as espadas e vão dizer: o que é que você está fazendo? Você está envergonhando a nossa família? Que história é você sair nu aqui na frente de todo mundo? E ela olha para eles e diz: e vocês não se envergonham? Vocês vão entregar a sua irmã para um goi desposar? Vocês não se envergonham? Os irmãos dela entenderam a mensagem, se envergonharam e decidiram, então, lutar realmente pelo direito das mulheres. Ou seja, o que essa história é muito interessante, porque a gente vê que, embora que pela halakha tivesse permitido, né, porque ela não estaria fazendo por vontade própria, a gente vê uma coisa muito semelhante, um paralelismo aí com a história de Purim, onde Esther Amalcá, ela foi entregue também a um rei, né, para se casar com um rei, e ela não poderia se casar com um goi. Que história é essa? Como uma judia vai se casar com um goi? Inclusive para salvar o povo. Né? A coisa é que ela não fez a ação, que não, em outras palavras, ela se deitava, pensava num bosque e aí a coisa acontecia. Ou seja, ela era como se a cada momento que ela estivesse com o rei, ela tivesse sido abusada e não que ela tivesse querido essa situação. Tudo isso para salvar o povo. Então, se é numa situação de que a mulher ela é abusada, então ela não passa por nenhuma proibição da Torá. Mas a Hannah não estava disposta a isso. Ou seja, tudo bem que a Torá me permita. Né? Ou seja, que a Torá não me proíba isso. Ou seja, que a Torá não me condene por isso. Mas eu não aceito isso. E é tzniut. Né? Tanto eu falo de tzniut e agora vamos me entregar para um goi? Então os irmãos entenderam a questão e as espadas que levantaram contra ela direcionaram aos soldados. Uma outra é que a gente já comentou aqui, que é a história da mãe e seus 7 filhos, que foram torturados, né, querendo ser entregues a comer porco e a fazer a vodazará, e eles se negaram e foram torturados. As torturas são relatadas no livro de Macabeus 2, se não me equivoco, capítulo 7, capítulo 4, algo assim. E aí conta muito interessante essa história, porque conta como cortou a pele da criança, despelando a cabeça da criança, né? Cortou a língua, porque ele se atreveu a negar, a se entregar, a comer carne de porco, e ainda assim negava, e trouxeram o outro filho, e cortaram suas extremidades, ou seja, cortaram seus dedos, né? E começaram a cortar a sua pele, fazia sofrer, e tiravam numa fogueira, né? Então, ou seja, ela viu todo esse sofrimento e não negou sua fé. E esse acontecimento foi relatado em Amacabim. Se vocês verem o relato aí, está em forma de carta. Então, o que dá-se a entender que esse relato ele não fazia parte do texto em si do Macabim, não era a intenção fazer parte daí, senão que ele foi adicionado. Era uma carta que tivesse sido entregue aos líderes do povo e dizendo, olha o que está acontecendo aqui e vocês estão de braços cruzados. Né? Então, por isso que também esse relato é considerado como um dos relatos que levaram à Revolução dos Macabeus. Agora, o reino dos Macabeus. Espero que a gente chegue nas leis. O reino de Macabeus durou desde o ano de 140 ao ano de 63. Isso dá quanto tempo? Nem sei. Aqui. 77 anos.
o período do reino dos Macabeus. Nesse reino dos Macabeus, eles expandiram, né, durante 77 anos, a chegar até o Líbano, né, até o que a gente vê aí, a região de Golã, também já foi antes parte de Israel, e que hoje a ONU começa a questionar se a gente deve devolver ou não a Síria, né? Mas também já foi parte de Israel também o Golã. Então, esse mapa aí, da parte mais clara à parte mais escura, é crescente de acordo com os períodos de cada reino macabeu. O reino macabeu está dividido basicamente em 3 períodos. Né? Primeiro período, temos que é o dos irmãos macabeus, a tríade macabea, os filhos de Matitial, porque Matitial ele reinou um período muito pequeno, né? Mas logo depois ele morreu, né? Que na verdade ele não reinou. Até a tríade de Macabea não há reino. Eles são líderes do povo, mas são reis, né? Na verdade, nem Cohen Gadol foram. Então, Matitial, que foi de um ano no mais, ele teve aí no comando do povo, mas morreu. Foi o período que ele liberou as tropas, a região de Jerusalém das tropas macedônicas. Depois vem seu filho, Jonatan. Okay? Jonatan já do reino um período de 7 anos, aí passa para o seu irmão. Não, desculpa. Matitial passa para Judá, Judá passa para Jonatan, Jonatan passa para Shimon. Né? Shimon, na verdade, ele era o primogênito. A intenção não é que era passar para cada um dos irmãos, não era essa a intenção, senão que não sobrava ninguém. Ou seja, depois que morre Matitial, ninguém assume o comando, senão Judá. Né? Judá Macabi, ele diz, não, aqui a gente tem que seguir o projeto e dar continuidade ao projeto. Né? Depois de Judá Macabi morre, né? Ele fica, o posto fica vago, Shimon não toma a frente, mas Jonatan sim. Jonatan vai e dá início às suas guerreiras, mas às guerras. Né? E Jonatan foi muito mais diplomático também, tu vai ver isso em seguida. Mas só que ele não teve filhos e passa para Shimon. De Shimon, né, passa o reino para o seu filho. Aí vai começar a se estruturar ou se organizar um reino. Aí de Shimon passa para Yohanan Hurcanos. A gente vê aqui algo muito interessante, né? Porque se por um lado a gente tem que no começo, né, era tudo muito lindo, muito pensamento de liberar-se da influência helenística, né? Há uma discussão se realmente o interesse dos macabeus era somente uma questão de liberar o templo e a liberdade religiosa, né? Ou se era também liberar-se da influência helenística e uma busca de uma autonomia. Né? A busca pela autonomia definitivamente não era essa a intenção. Isso aconteceu porque no desenrolar da história, a Macedônia perdeu o seu império, foi diminuindo e minguando suas forças, e chegou um momento que os macabeus se viram completamente livres e independentes. Né? No que se refere ao helenismo, é algo discutível. Por quê? Porque depois de Shimon, como é que vem os nomes dos seus filhos, né? Dos seus herdeiros ao reino? Yohanan Urcanos, Yehudá Aristóbulos, né? Alexandra Yanai, Shilom Tzion Alexandra. Né? Então, ou seja, todos são nomes de helenizados. E, de fato, na política, eles helenizaram. Então, o primeiro período é Yehudá, Yonatan e Shimon. O segundo período começa com Yohanan Urcanos, que começa a construir o que é um reino dos macabeus. E segue por os seus filhos, dois filhos e sua filha, né? Yehudá Aristóbulos, Alexander Yanai e Shilom Tzion Alexandra. Depois que morre Aristóbulos e Alexander, Shilom Tzion, ela foi a primeira mulher a reinar.
não esteve história de mulheres reinando em Israel. Ela foi a primeira a reinar, né? E ela passa a coroa dividida, né? Para Urcano II e Aristóbulo II. Cada um ficou com Aqueu, outro ficou com os exércitos. E depois vem o final, ironicamente, com Matitial. Também volta um Matitial na história, a Matitial Antígonos, né? Que esse perdeu o seu reinado. Eita, onde é que eu estou? Ok. E Eudá, que reinou, ou seja, que ele teve o comando, né, do povo, não foi um reino, desde 67 a 60, foi 7 anos aí, né, depois da morte de Matitial. Ele libera Jerusalém, né, desde o norte de Judá e toda a região de Benjamim, morre em guerra contra Bacrides, né, e perde o domínio sobre a região. Bacrides ele é interessante porque Bacrides, quando vem a Jerusalém, né, ele vem porque ele já toma o poder dos macedônios. Né? Ele toma o poder de Antíocos IV, né, e começa a liderar o reino macedônico e vem para cá para querer colocar ordem. E consegue colocar ordem por um período de tempo. Né? Ele passa aqui como mais ou menos 13 anos, governando aqui a região. E nesse período de 13 anos, o que ele faz? Ele ordena Cohen também. Né? Bacrides, ele como governador macedônico, Seleucida, né? essa palavra, não macedônico, Seleucida, ele vem para cá e ele vai e ordena Alquimos como Cohen Gadol. Então ele começa a manipular aqui a situação, a dirigir o povo e dizer, não, eu vou ter um Cohen Gadol meu, né? Já que eu derrubei Judá, vou ter um Cohen Gadol meu e eu vou começar a helenizar o pessoal, que ele queria manter essa ideia de helenizar. Ele mantém-se aqui por 7 anos, não consegue, porque Jonathan se levanta e faz pressão contra ele. Eles trabalham com projetos de guerrilha, não era um exército, porque já era minoria, porque quando Yehudá morre, o povo viu, não, eu não vou entrar em guerra, porque a gente é filho de escravos, filho de vassalos, não guerreamos. Já vimos que não dá certo, então o povo ficou com medo. E Jonathan, com seu pequeno exército, ele faz trabalhos de guerrilha, né? Se escondendo, se disfarçando na região, no deserto, nas florestas, e atacava de forma surpresa. Jonathan, depois que ele consegue entrar em um acordo com Bacrides, depois de 7 anos, né? E ele tem problemas com Alquilmus Cohen, que era o Cohen Gadol helenizado, que trouxe Bacrides para cá. Então, o que ele faz? Vamos entrar em um acordo com você. Quem propôs foi Bacrides. Eu vou sair da região, porque eu tenho que defender o norte. Né? Eu tenho que defender a Salônica, porque está em crise aí com os romanos. Te coloco no lugar, mas você não governa. Ou seja, você não é a figura principal. Né? Vai ficar, por enquanto, Alquilmus, né? E você vai ficar aí governando, ou seja, liderando o povo, apaciguando o povo, e a liberdade religiosa está para vocês. Isso durou pouco tempo, ok? 2 anos não mais, porque como Bacrides perdeu e Dimitrios assume o lugar, Dimitrios I, Dimitrios já conhecendo a situação, entra em acordo com Jonathan e diz, não, Alquimos sai, você agora é Cohen Gadol. Né? Então aí se liberou o templo de toda a influência helênica que havia. Então foi nomeado Cohen Gadol já por Alexandre Balas, né? E a partir daí ele fez alianças. Né? Jonathan foi o mais político e o mais bem relacionado dos reis macabeus. Fez alianças e fortaleceu o reinado. Ele foi que pôde dar ao seu sucessor, que foi Shimon, a possibilidade de que um reinado realmente existisse. Até aqui, ninguém era rei. Okay? Quando vem Shimon, depois da morte de Jonathan, que não deixou filhos, Shimon assume e ele não consegue manter as forças judaicas, né, contra um outro invasor, que é Diótodos, Trifon. E isso faz com que ele perca um pouco o seu poder. O que acontece que
Não, desculpa, isso foi no caso de Jonathan. Jonathan perdeu seu poder, né, nessa peleia, nessa empreitada que aconteceu na cidade de Aco, já no norte. Então, seu irmão toma o seu lugar e junta forças e vence a Trifone. E mantém o reinado, ou seja, mantém a administração. Até aqui, o povo judeu tem uma autonomia, mas ainda em um processo, em uma relação de vassalagem com os Seleucidas. Okay? Quando vem o Hanan Urcanus, que vai tomar o lugar do seu pai, né? Ou seja, vai assumir após a morte do seu pai, ele começa em um governo de vassalagem, mas aos poucos essa vassalagem vai perdendo força. Né? E ele já se torna rei aqui. O primeiro rei, posso dizer, dos Macabeus é Yohanan Urcanus. Ele, quando se torna rei, se torna cheio de si, começa também a intolerância religiosa. Né? Ou seja, a intolerância religiosa que se combateu, quando se sente agora em cima da carne podre, agora o intolerante sou eu. Né? Então, Yohanan começa a se ligar, a se filiar aos Tzedukim, né? A facção religiosa dos Kohanim, que se declaravam a linhagem direta de Tzadok e rejeitavam todo aquele que não fosse da linha de Tzadok para ser Kohen Gadol. E nessa começa a formação do Tzedukim e estavam contra aos Chachamim, né? Começa aqui a disputa entre Tzedukim e os Prushim, ou seja, os saduceus e os fariseus. Okay? Yehudá Aristoblus, filho de Onai, de Yohanan, reina apenas um ano. Ele não tem tempo de fazer muita coisa, mas nesse período que ele esteve aí foi suficiente para helenizar o governo dos Macabeus. Um ano que ele esteve, e ele, como era apaixonado pela cultura helênica, pela cultura grega, helenizou o máximo possível. Né? Tanto politicamente como administrativamente. Alexandros Yanai, o seu filho, com a decadência dos Seleucidas, ou seja, na verdade, do seu irmão, com a decadência dos Seleucidas, o reino de Macabeus, alcança uma independência completa. Então, a partir daqui, no ano 103, Am Israel volta, depois de 493 anos, a ter um governo independente e autônomo. Então, isso foi algo de dizer parabéns. Apesar de toda a cachorrada aí no caminho. Né? Busca pelo poder, as brigas entre os irmãos, mas alcançou a independência. Né? Continua-se com políticas de Urcanos I, né? Intensificando a busca de uma unidade judaica, né? Que esse era o interesse. Eles queriam que aqui fosse somente de povo judeu. Eles tinham coisa boa também, eles tinham um ideal interessante. Né? Eles eram fascistas. Né? Muito interessante isso para aquela época, mas eram fascistas. Eles não aceitavam estrangeiros. Eles queriam que somente o povo judeu vivesse na terra. A ponto que promoveram conversões forçadas. Então, se alguma pessoa começar a dizer que o judaísmo é contra a conversão forçada, obviamente, o judaísmo como religião é contra, mas a sua história existe na pessoa de Alexandros Yanai, né, irmão de Eudá Aristóbulos, a prática de conversões forçadas às comunidades que viviam às margens do rio Jordão, né, que eram conhecidos como os Kutim. E eles criaram um problema em Israel durante muito tempo. Fortalecimento do Tzedukim. Ele se aliou ao Tzedukim com muito mais força, né, e tomou toda a liderança do templo com o Tzedukim. E faziam frente contra os sábios. Aí eu pergunto, imagina, você tem facções de liderança no povo. Quando você tem facções de lideranças e ambas estão em poder, o que acontece? Guerra civil. Então começa aqui em Alexandros e Anai, guerra civil, e muitos sábios são mortos. Aí se pergunta, por que os sábios não adicionaram a história dos Macabeus como uma Masechet? Essa pode ser uma das razões. Né? Pela perseguição sofrida. Shalom Tzion Alexandra, né? A irmã
de Dionai Aristóbulos, ela assume, porque o seu irmão morre, e ela assume. Só que ela, uma tzadikah, ela não se filia ao Tzidukim, muito pelo contrário, ela mingua a força do Tzidukim, né? E se alinha com os Prushim, com os sábios. Então ela começa a dizer, ó, vamos arrumar aqui a coisa, porque está muito feio. Temos uma guerra civil e temos que acabar com ela. Então, para acabar com a guerra civil, uma das forças tem que diminuir. Como os Tzidukim eram todos helenizados, não é à toa que os Tzidukim, né, os saduceus, não criam na ressurreição dos mortos. Né? Eles não criam nisso. Eles não criam que o Olam Abá existisse, ou seja, era tudo aqui. Não existia, não criam na eternidade da alma. Porque nesse mesmo período, os helênicos também não estavam mais crendo nisso. Os filósofos já começavam a questionar a religiosidade. A religião era questionada agora na Grécia. Né? Não estamos mais falando dos filósofos clássicos, Aristóteles, né? Ptolomeu, Platão. Não, esses já passaram. Estamos agora a nova geração de filósofos e começava a questionar a religiosidade na Grécia. Eles já não criam mais no mundo sobrenatural como algo necessariamente existente, senão como histórias. Né? Então, os Tzidukim, como eram hellenizados, eles absorveram esse pensamento grego e por isso também eles não criam na parte sobrenatural da Torá ou dos ensinamentos dos sábios. E era esse o grande atrito entre eles. Alexandra faz essa separação, né? E o que ela faz? Os seus dois filhos, né? Orcano II e Aristóbulo II, ela separa, dando a Orcanos a Keuná, para ser Kohen Gadol, e a Aristóbulo para ser chefe dos exércitos e governador. Isso foi um problema, porque os dois irmãos depois se brigaram. Né? Quer resolver um problema e cria outro. Aristóbulo II e Orcano II disputaram o domínio total, tanto o governo do templo como o governo civil. Isso enfraqueceu politicamente o governo dos macabeus. Os judeus influentes da época disseram, não, a coisa aqui está muito feia, está se ficando muito mais débil, a gente está vendo a ascensão dos romanos, e a gente não quer que os romanos entrem aqui matando todo mundo. Então, o que é que vamos fazer? Vai e se apresentam a Cineu Pompeu Magno, né, que era o governador romano, e disseram, olha, venha para a região de Judá, né? Os reis lá estão em uma situação decadente, venha e assuma o lugar. Estamos dispostos a ser vassalos. Né? Então, nisso, o governo dos macabeus começa a minguar. E o último governante foi Matitião, ele não governou por muito tempo, né? E teve seu governo já tomado pelos romanos. É uma história que é bom trazer a parte boa e a parte má, porque a gente entende como vai se moldando a forma, né? Esse período aí, quem estava presente aí nesses períodos também era Hillel e Shammai, né? Temos os governos de Talmai também aí. Então, personagens que a gente vai encontrando, Ish de Soho e tudo isso, esses personagens que a gente encontra na Guemará, eles são desse período. Esses são o período que se desenvolveram as Mishnayot. Então, os sábios estavam aí. Esse é um período dos Amoraim. Né? Dos Tanaim, perdão. O período dos Tanaim é aí. Uma versão que diz o seguinte, aproveitar esse último minuto, que diz que quem trouxe os romanos para Israel foram os alunos de Shammai. Havia uma disputa entre Shammai e Hillel, não entre os sábios, mas entre seus alunos. Né? Eles disputavam quem teria a halahá final, se era Hillel ou Shammai. E para vencer essa disputa, teriam os alunos de Shammai trazido os romanos para cá. Né? E assim, feito o comando, e aí queriam ter o domínio. Mas aí os alunos de Hillel disseram, não,